Então, uma ótima noite a todos, a todas. E é com muita alegria que estou aqui nessa primeira vez, fazendo essa estreia com os amigos da Casa Bezerra de Menezes. E agradeço demais a Soares pelo convite, a todos vocês aí que já fizeram uma recepção calorosa comigo. E de fato é uma felicidade poder fazer essa interação entre as casas, esse intercâmbio, eu que venho da Casa Chico Xavier, e com essa possibilidade de contribuir com algumas reflexões nessa noite de hoje, desse tema que o amigo já adiantou, os caracteres da revelação espírita, ou também o caráter da revelação espírita. Então, de fato, agradeço desde já por esse convite e rogo que Jesus esteja conosco em mais essa noite de reflexões, iluminando a nossa mente, serenando os nossos corações, trazendo a gente para o presente, deixando um pouco as nossas questões, tantos desafios que temos, um pouquinho ali da porta para fora, para que a gente se conecte, a gente viva esse momento e saia daqui com esclarecimento, com instrução, com reflexões que podem ser úteis no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência como um todo. Então, sem mais delongas, já que esse tema de hoje pretende ser profundo, são muitos pontos para que a gente possa abordar nessa questão do caráter ou os caracteres da revelação espírita. Então, não vou me alongar tanto. Então, que Jesus esteja conosco em nossas mentes e corações. Então, hoje, dentro desse primeiro capítulo, que é daquele livro lá, a Gênese, um dos livros das 5 obras básicas da codificação, o primeiro capítulo da Gênese se chama Caracteres da Revelação Espírita, ou também o caráter da revelação espírita. Esse capítulo ele tem 62 itens. E hoje, cirurgicamente, nós vamos abordar 6, que é do item 39 ao item 44. Então, de repente, até quem está em casa quiser já pegar o livro ou que vai assistir essa reflexão depois, para ir acompanhando e fazendo as ideias, as reflexões. Então, por que falar de 6 dentro de 62? Primeiro, porque são muitos os conhecimentos que nós já temos apenas no primeiro capítulo da Gênese. E hoje, agradeço inclusive a Soares, que foi quem deu essa sugestão, do 39 ao 44, para que nós abordemos especificamente esses itens. E o que é que vamos falar tanto hoje, já que eu já disse que vamos conversar um bocado? Vamos falar sobre perispírito, sobre fenômenos e não sobre superstição ou aquela questão muito mística dos fenômenos espíritas, mas pelo contrário, de evidenciar o quanto eles são naturais. Vamos falar da consolação que Jesus nos prometeu lá quando ele deixou a história de voltarei como um consolador prometido. Vamos falar também de aflições, vamos falar da diferença do bem e do mal, do poder moralizador da doutrina espírita. Então vejam que são vários pontos e a nossa proposta é seguir esses itens para a gente ir encadeando todos e a gente entender o que perispírito tem a ver com fenômenos, que tem a ver com a moral do Cristo, que tem a ver com a consolação para as nossas aflições, para as nossas dores ou as nossas dúvidas. Esses dias a gente debatia lá na Casa Chico a questão de algumas palestras que são um pouco mais doutrinárias, ou seja, elas são mais específicas, mais Kardec na veia, como a gente fala. Outras que já são mais do Evangelho, mais nessa ideia moral, como os textos de Emmanuel, as obras de Joana de Ângeles. Então hoje, embora a gente foque mais em Kardec e tenha um aspecto doutrinário, em hipótese alguma pensem que vamos deixar de trazer a moralização que o Espiritismo nos propõe, a vida nesse conceito de eternidade e que inspira em nós condutas morais cada vez mais retas, cada vez mais adequadas a essa postura do cristão que o Cristo nos convida. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite de hoje. Vamos sair daqui compreendendo um pouco mais no que é que se baseia o Espiritismo, como é que veio essa história. O Espiritismo é uma revelação, já que o nome da nossa fala de hoje é o caráter da revelação espírita. Por que precisávamos de uma outra revelação, já que já tinha Jesus? O que é que o Espiritismo veio trazer, então, afinal? Que mudança é essa? Que terceira revelação é essa, já que temos Moisés como a primeira, Jesus como a segunda e o Espiritismo como a revolução coletiva, A revelação, eu falei até revolução, mas também combina, A revelação coletiva que
que veio pela universalidade, ou seja, vários espíritos ao mesmo tempo, em vários locais do mundo, trazendo essa consolação, essa proposta de esclarecimento. Então, por isso que a gente não pode esquecer da velha premissa, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, amai-vos, busquemos amar, perdoar, nos moralizar e também nos instruir para compreender como fazer isso melhor. Essa é a proposta do Espiritismo, desenvolver nossos dois aspectos, moral e intelectual. Então, antes de até da gente mergulhar de cabeça no item 39 em diante, é interessante que nós façamos um esclarecimento quanto ao duplo caráter da revelação espírita. Como assim, Daniela, duplo caráter da revelação espírita? A revelação espírita se reveste dessa duplicidade no sentido de revelação divina, revelação científica. Como assim revelação divina e científica? Divina por dois motivos. Não surgiu da ideia de um homem, ou seja, não foi iniciativa de um homem. Vou criar o espiritismo aqui, estou aqui no meu final de semana, vou começar ali a escrever. Não foi iniciativa dos homens e segundo, foi uma iniciativa dos espíritos encaminhados, enviados por Deus para nos esclarecer sobre coisas que nós desconhecíamos, sobre a realidade da vida eterna, como ela é. Vida eterna eu me refiro à vida que não cessa, a imortalidade da alma, inclusive a pluralidade de existências. Então vieram essa gama de espíritos superiores para trazer-nos informações que nós ignorávamos. Então, o espiritismo, o caráter da revelação espírita, como eu falava, divina e científica. Divina, porque não é de iniciativa do homem e foi feita pelos espíritos superiores por uma designação de Deus. E científica, por que científica? Porque o espiritismo é para todos. O espiritismo não tem privilégio de alguns só saberem do espiritismo. O espiritismo está aí para todos os indivíduos, pode ser ministrado a cada um que tem interesse. Então, cada um aqui hoje saiu da sua casa, saiu do seu quentinho, né, nesse frio que está, talvez até na chuva, para vir aqui entender um pouco mais dessa doutrina que liberta as nossas dúvidas, que liberta as nossas consciências. Então, o espiritismo não é para a classe A, para a classe B, para mulher, para homem, para A, para B, é para todos nós, sem distinção. Um outro ponto que faz do espiritismo ser uma revelação científica também é que ele não, tanto para quem transmite, ou seja, para os espíritos, quanto para quem recebe, nós encarnados, não é uma questão de passividade, ou seja, exige de nós raciocínio, exige de nós instrução, capacidade de discernir, capacidade de entender sobre trabalho, observação, pesquisa, o nosso livre-arbítrio, como é que anda. Além disso, a doutrina é progressiva, ou seja, ela não chegou pronta e acabada em apenas um dia. Kardec veio ali, pegou aquele... Em uma semana estava tudo pronto. A doutrina vem progressivamente, trazendo-se cada vez mais informações. Começou-se com Kardec e depois tantas obras que hoje nós já conhecemos, como um exemplo lindo disso é a coleção de André Luiz, que ele vem contar como é a vida no mundo espiritual, com mais detalhes do que o que nós vemos, por exemplo, no livro dos médiuns. Ele vem contar a história de uma pessoa que viveu nos excessos, mas nas aparências normais do mundo, nas aparências normais da matéria, dos convites sociais que nós temos a todo momento de vivermos o ter e não o ser que nós somos de fato. Seres espirituais, seres eternos, inteligências em desenvolvimento constante e contínuo. E além disso, para inspirar, que nós nos instruamos, que nós observemos os fatos, que nós questionemos, inclusive, as mensagens que vêm pelos espíritos para trabalhar a nossa razão, trabalhar o nosso discernimento, trabalhar como é que a gente aplica esses ensinos. Então, o espiritismo é, em sua origem, uma revelação divina, porque não é de iniciativa humana e vem da espiritualidade superior, e também tem essa força da ciência. Pelo nosso trabalho, o espiritismo se elabora com a nossa aplicação. Se elabora, eu digo, ele se vivencia. De que adianta uma doutrina que vem e a gente não vive? A gente não entende? Fala perispírito, a gente não sabe nem o que é isso. Fala de mediunidade, a gente tem receio de mediunidade. Fala de espírito, é assim, fulano de tal pode ver, mas eu não quero.
coisas que são tão naturais e que o conhecimento liberta dos receios. Tem uma história até que diz, né? Nós temos medo do que não conhecemos. E o Espiritismo traz essa liberdade de consciência, liberdade para ter uma fé raciocinada, uma fé com base na razão. E isso não quer dizer que nós estamos sendo pretensiosos de duvidar de Deus ou de seus atributos, por querer compreender como funcionam as leis naturais, morais, as leis divinas. Estamos aqui nessa marcha, então nada melhor do que entender que essa revelação ela tem duplo caráter. Divino, ou seja, da espiritualidade superior, mas ela também tem um caráter do nosso trabalho e nosso esforço para vivenciá-la, para colocá-la para dentro e para fora, como eu digo, interiorizar e exteriorizar, aprender sobre perdão e perdoar, aprender sobre amor e amar aquela pessoa difícil, aprender sobre fraternidade e saber renunciar na hora certa, aprender sobre caridade e às vezes silenciar uma pessoa que a gente já silenciou tanto, a gente às vezes já está até a ponto de desistir, de ouvir de novo aquela mesma queixa. Então o Espiritismo é essa doutrina que diz conexão com o divino, mas você, na sua cadeira, precisa agir. Você não adianta ir à casa espírita, passar da porta e nada mudar. O Espiritismo é a doutrina da consciência, do encontro consigo mesmo, da autorresponsabilidade, da iluminação interior. Então, quando a gente se ilumina e se entende, não tem como voltar mais como éramos. A nossa responsabilidade cobra um pouco mais, cobra disciplina, cobra olhar para o outro, cobra benevolência, cobra a paciência que às vezes a gente no passado talvez nós não tínhamos e hoje estamos nessa luta, pouco a pouco, a disciplina, entender o poder da oração, o poder da nossa vontade. Então, feita toda essa abertura que eu entendi necessária para falar sobre caracteres da revelação espírita, ou caráter da revelação espírita, para a gente entender a nossa responsabilidade com tudo isso. O Espiritismo precisa estar em nós. Em que sentido? Viver a verdade do Cristo sempre, não só dentro da casa espírita, não só em casa, mas em todos os cenários que nos é possível. Perfeitos não, mas melhores um pouquinho mais a cada dia. Então, fazendo todo esse contexto, o nosso primeiro item de abordagem hoje, ele fala sobre o tal do perispírito. E aí Kardec vai trazer o perispírito nesse sentido, de que o Espiritismo estudou já as propriedades dos fluidos, o perispírito, como os fluidos interagem com a matéria, né? Como é que eles influenciam na matéria. E nesse item ficou comprovado que o perispírito continua existindo após a destruição do corpo, que ele é a ligação entre o espírito e a matéria, algo mais tangível. Também que o perispírito constitui-nos como seres humanos e é inseparável da alma. E por último, que eu acho o mais incrível de todos, ele é o veículo da transmissão de pensamentos. E por que a gente vai começar falando disso hoje? Vocês vão ver mais para o final. Como eu disse no começo, todos os itens, deixa eu só pegar minha aguinha aqui, eles se interrelacionam. Melhor deixar aqui mesmo. Então, o perispírito, como fala Kardec, ele faz essa ligação de elementos teoricamente diversos. Teoricamente não, muito diversos. A matéria e o espírito. O corruptível com o incorruptível. O que se destrói com o que não se destrói. O que se acaba com o que não se acaba. Tá aí o perispírito, é uma das principais dúvidas de várias religiões, de várias crenças. Como é que se ligam elementos tão diferentes? Elementos de natureza diferentes, como o espírito e o corpo, matéria. E aí vem a espiritualidade nos trazer esse conceito de ligação, esse conceito de fluidos, esse conceito de transmissão do pensamento, o perispírito como um carrinho que leva o nosso pensamento, que molda como fica o nosso espírito, porque o nosso espírito diz lá o perispírito, pensamentos bons, pensamentos positivos, conduta reta e moral, o nosso perispírito vai no mesmo caminho. Se for o contrário, também. Então,
por isso que, inclusive no capítulo 14 da Gênese, quando se fala de fluidos, ele fala o que é que manipula os fluidos? Pensamento e vontade. E o que são os fluidos? Tudo isso que nós podemos manipular, o nosso perispírito. E toda essa situação pode ser manipulada pelos fluidos, como por exemplo na terapia do passe. O que é o passe, se não vontade e pensamento direcionadas, que inclusive têm poderes de cura, de modificação de sentimentos, de pensamentos. Então, isso só mostra o quanto a gente ainda está um pouco distante de entender o poder do nosso pensamento e, inclusive, essa linha tênue aí entre espírito, porque já compreendemos a imortalidade da alma, que tem algo além da matéria, e a matéria, o que tem aí nesse meio. Então, o perispírito é justamente isso, de uma forma que a gente explica aqui, que ele faz essa transmissão do pensamento durante a vida do corpo. Ele serve como essa espécie de elo entre espírito e corpo. Cosme Massa, inclusive, fala sobre isso no livro que eu adoro, inclusive super recomendo, que se chama Espírito e Matéria. Ele detalha bastante essa questão do perispírito, que muitas vezes não fica tão claro para nós ali só naquela leitura rápida do Livro dos Espíritos. Como essa quinta essência, né? Essa matéria que a nossa incapacidade de compreender sobre matérias mais sutis, menos densas, né? Menos carregadas de materialidade, faz com que nós não compreendamos. Então, Cosme Massa, nesse livro, traz essa frase: o perispírito reflete as características morais do espírito. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, diz: qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Qualquer ato, qualquer pensamento. O que é que significa isso, gente? De repente tem alguém que acabou de chegar aqui na casa espírita e ela está falando já do perispírito, dessas coisas todas. É nós entendermos que o que nós vibramos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, o que nós vivenciamos, não se apaga de nós, tanto bom quanto não tão bom assim, digamos. Ou seja, aquele pensamento que nós... mas foi só um pensamento, a gente até menospreza, né, um pensamento, e esquecemos da força que tem nisso e da revelação que Kardec já nos deixou, que o pensamento é muito potente, é uma força que nós ainda não aprendemos a utilizá-la como ela pode ser. Então, quando se fala que qualquer ato grava-se no perispírito, qualquer pensamento, é que a gente carrega isso com corpo ou sem corpo. Quando a gente for, inclusive, para desencarnar, né, chegar nesse momento de seguir a nossa vida, nosso projeto espiritual, levaremos essas memórias, esses pensamentos, esses atos. Então, esse primeiro item, o 39, ele veio para lembrar a gente, vocês já sabem que existe algo entre corpo e espírito, que ligam os dois e que transmite o pensamento e as sensações para o espírito. Item 40, que é o seguinte, aí ele vai falar de fenômenos. Por que falar de fenômenos logo depois de perispírito? Para a gente lembrar que os fenômenos espíritas, ou como a gente puder mencionar também, os fenômenos da mediunidade ou da comunicação entre encarnados e desencarnados, consiste em uma lei muito mais natural do que várias outras que nós já conhecemos, como a eletricidade, por exemplo. É preciso pegar na eletricidade para ver tudo isso que ela faz aqui por nós? O microfone, a lâmpada, o celular, tudo ligado em vista da eletricidade. Da mesma forma, a comunicabilidade com os espíritos. Às vezes, as nossas dúvidas, os nossos ceticismos, os nossos medos, faz com que a gente fique ali meio na dúvida com relação a isso. Mas os fenômenos, ao invés de milagres ou questões tão místicas, como às vezes as pessoas colocam, né, que sobre a espiritualidade, eles são naturais. São naturais ao nosso organismo, ao nosso psiquismo, à nossa vida. O que são os espíritos? Homens que não têm mais os corpos de carne, mas continuam sendo homens com os mesmos gostos, com os mesmos comportamentos, com as mesmas crenças, as mesmas ideias. Eu digo as mesmas assim, no sentido que podem ir mudando, mas que não tem essa diferença de homem e espírito como um ser ali que é tão diferente de nós. Não. Muitos têm os mesmos pensamentos que nós. E muitos podem comunicar-se conosco.
A comunicabilidade com os espíritos, inclusive, é um dos princípios da doutrina, que está aí implícito nesse item 40. Falar de fenômeno, que muitas vezes, por muito tempo, foi negado pelo materialismo, foi negado por muitas crenças, é algo natural. E o Espiritismo hoje nos faz ver com naturalidade o que antes era sobrenatural, místico, e faz com que vejamos e que afastemos de nós certos conceitos que antes eram os conceitos, digamos que, adequados ou aceitos. Então, o Espiritismo, justamente como ele coloca aqui, impede que as pessoas acreditem em possibilidades pela comprovação de que são insensatas ou impossíveis. E, pelo contrário, agora acreditamos na possibilidade de certas coisas, como vida que continua, ou seja, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade com os espíritos. Faz com que acreditamos nisso lembra quando eu falei os 2 caráteres da revelação espírita, divina e científica? Eu preciso de uma prova disso? Tudo bem, reconheçamos então a humildade que precisamos para buscar essas provas que já existem. Tá aí, como eu falei, lembra que o Espiritismo é para todos? Às vezes só a gente não quer ir atrás, mas está lá. As informações estão nos livros, estão disponíveis para que nós reforcemos, seguremos as nossas crenças, as nossas convicções. Então, falamos no item 39 de perispírito, no 40 de fenômenos, que deixemos para lá essa questão mística. Isso não, como eu posso dizer assim, não combina mais com a quantidade de informações que nós já temos, que coloquemos isso no repouso de uma lei natural. É uma lei natural comunicar-nos com os espíritos. O Espiritismo destrói o maravilhoso e o sobrenatural e traz isso para a prática, para a vivência. Nós somos influenciados pelos espíritos muito mais do que imaginamos. Já estaria lá no livro dos espíritos também. Então, às vezes está ali no meio do ambiente de trabalho, aí do nada vem aquela raiva, ou do nada vem aquela dúvida, ou do nada vem aquele ciúme, aquele orgulho, ou um sentimento que você não está acostumado a sentir. De onde vem isso? Se nós parássemos só um pouquinho, de onde vem sentimentos que não combinam conosco? Por exemplo, acabei de conhecer seu Sebastião. Nunca o vi. Talvez nessa existência que eu não me lembre. Estou aqui desenvolvendo uma ótima conversa com ele, do nada me vem um sentimento que não tem sentido. Cabe à minha consciência, à minha responsabilidade ver, isso não é meu, esse pensamento. Como eu faço? Acolho e através do fluido do pensamento que nós acabamos de falar, coloquemos esse sentimento para o lugar que ele merece. Se é uma influência, se não é, se é o nosso próprio pensamento, mas a gente aprender a tratar cada vez melhor com o fenômeno, a influência que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, tanto positiva quanto não tão positiva, e entender que o nosso perispírito absorve muita coisa, já que ele é o veículo do nosso pensamento. Pensa como ele numa esponjinha aqui, ou uma anteninha, captando. Por isso que eu entendi a conexão, agradeço por esse presente de ter eleito esses itens, porque o próximo, que é o 41, vai falar de nada mais, nada menos do que o nosso Cristo, o Mestre Jesus. E que o Espiritismo não veio destruir ou negar o Evangelho ou o Cristo. Pelo contrário, veio confirmar, veio desenvolver em nós, veio explicar, veio dizer: vocês não entenderam como perdoar? Chega cá, deixa eu explicar. Vocês não entenderam sobre a lei de trabalho, sobre a lei de amor e caridade, sobre tantas coisas? Deixa agora eu explicar questão por questão, tintim por tintim. Tudo que vocês já podem, inclusive, captar, porque tem coisa que ainda não dá pela nossa ainda limitação cognitiva. Mas o que vocês já conseguem? Deixa eu agora explicar as leis naturais, somada a esse Evangelho do Cristo, para que vocês vivam o Cristo. Isso é o Espiritismo. É viver o que o Cristo nos pediu. E lá atrás, pelas nossas dificuldades, a gente não compreendia com clareza o que o Cristo falava, por exemplo, nas parábolas, ou quando ele dizia:
perdoa 70 vezes 7, ama o vosso inimigo. Às vezes a gente não entendia direito essas coisas, mas o Espiritismo responde. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, não existe aflição que lá não tenha resposta. Não existe dor, sofrimento, angústia, que o Evangelho segundo o Espiritismo não nos traga a solução. Quando a gente é injuriado, quando a gente é traído, quando a gente sofre, quando a gente, entre aspas, perde alguém, que a gente não perde ninguém. Quando a gente passa por uma dor. Se o Espiritismo nos consola a esse ponto, olha o presente que é ter essa revelação na nossa vida. Divina e científica ao mesmo tempo. Divina porque vem da espiritualidade, né? Como nós falávamos. Científica porque nos permite viver, experimentar, tentar e errar, cair e levantar, progressivamente. Então, no item 41, quando ele fala disso, ele fala que o Espiritismo esclarece pontos obscuros do Evangelho, ou seja, pontos que nós não entendemos, como eu acabei de falar, e também ajuda que nós compreendamos melhor o alcance do Evangelho e possamos distinguir o que é real do que não é. Gente, isso, se nós já tivéssemos essa capacidade de distinguir real de ilusão, nossa, o que são ilusões? O que é realidade? Nas nossas vivências. Quantas promessas hoje, na nossa vivência material, são ilusórias e passageiras? Quanto tempo, quando eu falei de tempo, sábado passado na Casa Chico, a gente perde investindo apenas nas conquistas da matéria, olvidando, esquecendo que somos espíritos imortais. Então, pensa que um dia tem 24 horas, quantas horas eu dedico a esse ser imortal? Aquele tesouro que nem o tempo, nem a traça, nem a ferrugem pode levar. Porque se a gente perguntar o que temos, o que construímos que o tempo não pode levar, é aí que está o pulo do gato. É sabedoria, é virtude, é amor. Isso o tempo só ajuda a melhorar, pelo contrário, ao invés de levar. Então, esse convite do Cristo que o Espiritismo vem confirmar, explicar, desenvolver, colocar dentro dos nossos corações, é para que a gente olhe: o que estou fazendo da minha existência? Estou amando quanto posso? Perdoando quanto posso? Falando o que devo? Lendo o que devo? Frequentando os ambientes que me engrandecem no sentido moral de dizer: nossa, como é bom conviver com essa amiga, como é bom dizer A, B ao meu filho, ao meu marido, ao meu esposo, à minha esposa, a meus tios, familiares, amigos, enfim. O convite do Espiritismo é que a gente viva o Cristo, não que a gente fale do Cristo. E isso, eu sei, você pode pensar: nossa, Dani, mas isso está muito longe de mim. Eu ainda estou imperfeito, que tropeço às vezes saindo da casa espírita, no sentido de fazer algo que a gente já não queria mais, ou dizer algo que a gente já não queria mais. Mas o Espiritismo trabalha nesse ampliar de consciências, nesse ampliar de dizermos que entendemos sobre outros aspectos. Quando ele fala que o Espiritismo vem desenvolver o que o Cristo deixou, é justamente reforçar em nós, esclarecer os conceitos que eu falava de imortalidade da alma, de pluralidade de existências, ou seja, que nós vamos, voltamos, reencarnamos, a pluralidade de mundos, ou seja, nos lembra que Deus não fez esse universo, multiversos aí à toa. A entender que a nossa matéria é muito limitada para entender de tudo o que acontece em tantos lugares distintos e distantes. Esses dias um amigo me mostrava uma foto, juro, gente, era do tamanho de um grãozinho de... não é nem de arroz, era menor. Aí ele virou assim e fez: Dani, você sabe o que é isso? Eu disse: não. Aí ele: isso é uma foto da Terra. A não sei quantos anos-luz lá de distância, uma sonda lá espacial tirou a foto. A Terra, eu acho que no computador era do tamanho mesmo, de uma metade de um grão de arroz. E lá estão todos nós, todos os nossos problemas, todos os nossos desafios, nossas dores, nossas lágrimas, nossos sofrimentos. Então o convite é justamente pensar: eu sei que eu sofro, mas quem pode sofrer menos com a minha ajuda?
quem eu posso ajudar? A quem eu posso estender a mão? É sair daqui pensando sobre isso e dizer, vou fazer diferente a partir de então. E pensando nisso, o próximo item, que é o 42, ele abre dizendo sobre o poder moralizador do Espiritismo. O poder de entender a finalidade de tudo que nos acontece. Ou seja, tudo tem um fim útil em nossa vida. Seja a dor, seja o amor, seja o sofrer ou o sorrir. Quando nós começamos a entender a dor e o sofrimento como oportunidades de melhora, de desenvolver-nos, de compreendermos sobre o quanto ainda temos a melhorar, aí a gente entende esse poder moralizador. Claro, gente, que eu não estou falando isso como fácil. Só nós sabemos quando a coisa aperta e a lágrima vem aos olhos. Cada um sabe a dor que passa. Só que a gente tem uma doutrina que nos consola. E se hoje eu saí de onde eu saí, foi para dizer isso. O poder que o Espiritismo tem de nos moralizar, de nos mostrar o fim, não o meio. O problema é que a gente para no meio. A gente para no problema, no buraco, no obstáculo, no desafio, na dor, na traição, no puxar de tapete. Ele vem dizer, calma, para tuas aflições, eu vim te consolar. Eu vim te dizer que tenha inalterável confiança na vida que não cessa, na vida eterna, na vida no futuro. Porque aí a gente começa a distinguir o bem do mal, como também tem nesse item. A gente começa a entender que tudo que fazemos, o Espírito aproveita, ou seja, a lei de não retrogradação, ou seja, a gente não fica pior, a gente só está dali para frente, daqui para melhor. Porque imagina explicar para um pai, inclusive isso é o comentário de Kardec desse item, explicar para um pai e para uma mãe que não conhecem o Espiritismo e sofrem, por exemplo, a perda, vou botar entre aspas de novo, de uma criança, de um filho pequeno, ou às vezes na flor da idade, como o pessoal fala, né? Um óbito ou uma desencarnação prematura, precoce, se a gente pensar nesse sentido. Como explicar a um pai que valeu a pena tudo que ele ensinou, todo o amor? A um pai, a uma mãe, estou aqui só dando esse exemplo que é o que Kardec traz. Como explicar a essa pessoa que tanto se dedicou, mas viu ali o fim de uma existência tão curtinha ainda? Se a gente não tiver a perspectiva da eternidade, da imortalidade da alma, que explicação dá a esse pai, a essa mãe? Onde se encontra essa explicação, se não no Espiritismo? De consolar, de não lamenta esse evento. Pelo contrário, diz, se eu fiz isso pelo meu filho, ele vai levar esse conhecimento, ele vai levar um pouco de mim, da minha moralidade, dos meus costumes, da minha ética, dos meus valores. Isso, gente, eu dei o exemplo do filho com os pais, mas também pode ser o contrário, ou a pessoa querida, a pessoa amada, um amigo muito próximo. Se nós ficarmos pensando que não existe esse conceito de imortalidade da alma que o Espiritismo já nos traz, que consolação dá a alguém que precisa partir e deixa tanta saudade? Ou para tantas outras dores que a encarnação presente não é capaz de explicar, como algumas doenças, como algumas questões outras, como aquele filho que parece ser ingrato, ou parece ser rebelde, ou parece ser todo contra os valores da família, ou tantas outras coisas que eu não vou listar dos nossos desafios morais individuais. Se nós pensarmos que as causas das nossas aflições ou são atuais ou são passadas, está aí a resposta. E essa fé não é uma fé cega, imposta. É uma fé raciocinada, uma fé baseada na experiência, na experimentação que Kardec trouxe quando falou com tantos espíritos para nos deixar essa beleza de obra, que é o Espiritismo, e que nós desenvolvemos dia a dia. Então, nesse item da Gênese, ele diz, é preciso reconhecer que o Espiritismo realmente realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador enunciado. Doutrina espírita é o verdadeiro Consolador.
Então, inclusive, eu vou até dar um pulo no 44 para voltar para o 43, já que eu já falei isso de consolação. O Espiritismo é justamente para as nossas aflições. Ele diz: o Espiritismo se dirige mais aos deserdados do que aos felizes no mundo. Afinal, olha para o médico com muito mais felicidade aquele que está doente do que aquele que está sadio, né? Passa um médico aqui, estou sadio, opa, doutor, beleza, pode passar, vai passando. Mas aquele que está doente, quando vê o médico, falta dar um pulo por cima dele, né? Eu estou doente, me ajuda, me dê um remédio. Nós somos os doentes, o Consolador é o médico. Nós somos os sofredores, os aflitos, os deserdados, como ele coloca, né? Em grande número, temos dores, temos dúvidas, temos falta de fé, falta de convicção, descrença. Quantas coisas, né, nós temos, se for fazer essa lista. Mas todas nós podemos consolar com esse médico prometido já desde Jesus, desde lá, 2000 anos que Jesus veio e prometeu algo que iria, no momento oportuno, inclusive, da nossa capacidade intelectual, esclarecer e fazer com que nós amássemos mais, perdoássemos mais e fôssemos mais fraternos. Inclusive, o nome dessa casa começa, né, com fraternidade. Fraternidade, o convite do Cristo. Então, quando ele diz aqui, nesse último parágrafo do item 44, ele coloca: aqueles que combatem o Espiritismo, então, deem mais e melhor do que ele, curem mais, deem mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas ou mais certezas, façam do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Não pensem em derrotar o Espiritismo com o nada, ou com as labaredas do inferno, ou muito menos com a ideia inútil de contemplação eterna. Já que, inclusive, o próprio Cristo disse, né? Até hoje eu trabalho e meu Pai também. Nós, onde estamos nesse cenário? Pensando em nossas dores, quantas já foram consoladas por essa verdade que nos liberta da dor? Na verdade, não é da dor, mas nos liberta da incompreensão sobre a dor. Dor, quando a gente entende da finalidade, ela vira oportunidade. Quando ela deixa de ser meio e passa a ser fim. A dor. Outra coisa, como leu o amigo no começo, o dinheiro. Outra coisa que não é fim, é meio. É um meio para a finalidade de sermos melhores. A dor como um meio para uma finalidade que é sermos melhores. Então, quando a gente entende esse contexto de que o Espiritismo se dirige a nós cumprimos o item 43, que é preencher os nossos vazios. O item 43 fala como o Espiritismo preenche o vazio da incredulidade. Ali fora eu falava com os meninos o meu exemplo, né? Eu cheguei no Espiritismo pelas minhas dúvidas, pela minha incredulidade, pela minha incapacidade de entender dogmas, de questões ritualísticas. E eu estava lá de corpo em outra crença, mas a minha cabeça duvidando de tudo. E aí, pela minha incredulidade, eu encontrei com a doutrina. No caminho, tropecei ali nessa consolação prometida e descobri a completude para esse vazio que eu sentia. Então, muitas vezes, ele coloca aqui só a incredulidade, mas pensa em quantos vazios a criatura humana enfrenta somente em uma encarnação. O vazio da matéria, o vazio do poder, o vazio da luxúria, o vazio de tantas coisas. O da incredulidade, o da descrença, da falta de convicção. Então, o nosso convite na noite de hoje é que busquemos preencher os nossos vazios. Entender todo o bem que nós podemos fazer com base nessa doutrina que já nos consola. Eu sei que o tempo voa para falar de um tema tão profundo, mas pensando que hoje nós falamos de perispírito, de fenômenos, é para que entendamos como acontece essa comunicabilidade com os espíritos, essa conexão que nós temos com a espiritualidade, que isso não é místico, isso é comum, isso é natural. Para que a gente coloque nossa mente em prece constante
em um estado de conexão com os amigos que estão ali do nosso lado, querendo nos dizer: ei, acorda. Acorda para o amor, acorda para o perdão, acorda para tanta coisa boa que você já pode fazer. Porque o Cristo nos convidou a isso, como é o item seguinte, a nos moralizarmos, a entendermos e aproveitarmos tudo, o bem e o mal, que nossas aflições têm respostas, para no final nos dizer que não precisamos mais ser vazios, não precisamos mais sermos, na verdade, vazios, não precisamos mais buscar sem achar, é buscar com intenção de melhora, de mudança, a mudança que urge nós fazermos já. Cada um de nós sabe o que nós precisamos implementar agora na vida que nos dá a criação de Deus, a vida que Deus nos presenteia, essa existência e tantas outras que tem pela frente, sempre lembrando de preencher os vazios que nós temos com amor. Assim nós estaremos caminhando nesse pedido do Cristo que nos consola, nesse pedido do Cristo que diz: vem, bem-aventurados os aflitos. Somos nós que Ele está convidando. Então que possamos sair daqui com essas reflexões, pensando onde nós podemos viver mais esse espiritismo renovador, esse espiritismo que é ação, não teoria, que é viver e não falar, que é fazer e não dizer, mas sim fazer o que o Cristo nos convidou, que cada um de nós sabemos o que é isso, o que é viver o Cristo nos nossos desafios diários. Então eu agradeço demais aos amigos pelo convite, pela paciência de todos, de ouvir nossas reflexões. O tempo realmente voa quando a gente está fazendo algo que a gente ama, que é o meu caso, que é estar aqui compartilhando dessa doutrina que preencheu muito dos meus vazios e espero que possa preencher também dos irmãos e das irmãs que aqui se encontram e que estão assistindo ou vão assistir de casa. Meu muito obrigada.